Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Sábio. Agora nosso segundo episódio com mais um grande convidado, que vocês vão já saber daqui a pouco. Mas antes disso, eu quero fazer os agradecimentos aos nossos patrocinadores, apoiadores desse projeto tão bonito que começou com 3 amigos e vocês vão conhecer hoje no programa o outro amigo. Quem vocês já vão saber. Agradecendo ao nosso grande patrocinador, Reluz Contábil, mais do que uma contabilidade, uma parceria de estratégia do seu negócio. E quando tem estratégia, o negócio anda, flui, a coisa anda. E a gente tem que saber muito bem para quem a gente vai cuidar da nossa parte contábil, né? Com 17 anos de experiência, Reluz oferece contabilidade consultiva, ajudando os empresários como você pagar menos impostos. Como é isso? Claro, dentro de uma legalidade. Isso é tão importante. Às vezes você está pagando muito por uma coisa que precisa pagar, não é verdade? E recupera tributos, conquista mais segurança financeira. Reluz Contábil, o parceria que está para o crescimento da sua empresa, né? Parceria que quer ajudar o seu crescimento. E aí o nosso convidado vai falar um pouquinho dessa parceria que conhece muito bem e vai com certeza indicar. E já falando também de apoiadores, não podemos esquecer de falar no nosso Estúdio Ecos, né? O Estúdio Ecos, você quer fazer seu podcast, de produzir, fala com o Gui, o pessoal nosso aqui do estúdio, né? E agora está chegando também o estúdio fotográfico, na verdade, com o Estúdio EFIC, com o Daniel, que vai estar aí ajudando também nesse projeto maravilhoso. Você quer fazer a sua criação, roteiro de distribuição, é aqui no Estúdio Ecos, tá? Ferramenta mais eficiente para conectar a sua marca. E hoje é tão importante. Hoje o podcast é uma ferramenta que realmente que chegou para ficar, né? E falando onde está localizado, no nosso caso, o Estúdio Ecos, onde está acontecendo nosso Papo Sábio, você tem que falar da Unip. Unip Polo Taboão da Serra, que na verdade é o quarto mais antigo da rede toda. Você quer ainda fazer sua graduação com qualidade dentro de uma universidade, gente. Falando bem, não é faculdade, é universidade e tem diferença muito grande. Fala com a Renata e vai ter um desconto super especial. Fala com a Maria Eduardo, vai ser atendido com muito carinho e a nossa prioridade é atender com carinho. Aliás, tudo que funciona aqui dentro do nosso espaço é com muito amor e carinho. Agora sim, vamos apresentar nosso convidado especial do Papo Sábio, das pessoas que idealizou esse projeto maravilhoso que saiu do papel e agora está aqui, ao vivo, a cores e também no Spotify, se Deus quiser. Vamos receber hoje o nosso convidado, Lincoln Santos Lopes. Lincoln, seja bem-vindo, com esse sorriso fácil, com essa alegria. Eu já sei o motivo que ele tá feliz, mas tudo bem, deixa quieto. E detalhe, hein? É um cara que ri pra cima. Quando o cara sorri pra cima, o cara é rico. Rio pra cima Recebo. Não é verdade? Mas antes de falar um pouquinho, conhecer sobre o Lincoln, fala um pouquinho dessa parceria que você é uma das pessoas que trouxe essa parceria pra dentro do projeto de vocês. Fala um pouquinho. Tá ali, ó. Perfeito. O momento tá ali, ó. Bom, gente, nosso parceiraço, o Escritório Reluz, é um escritório de contabilidade que é nosso parceiro desde 2016. Tá. E, assim, extremamente sérios em tudo aquilo que eles fazem. E o crescimento que nós vimos desde 2016 até hoje é absurdo. E eles têm, assim, uma inteligência para montagem de holding, blindagem patrimonial, organização, auditoria, parte de recuperação de tributos. Então, eles são especialistas nisso. E mais do que eles serem muito bons no que eles fazem, as pessoas que estão por trás são incríveis. A Bruna e o Danilo são 2 pessoas incríveis. O Danilo tem assim, o carinho por ele, eu conheço ele desde 2008. Caramba. E a Bruna desde 2016. E hoje eles estão, assim, numa ascendência, assim, incrível, com uma equipe muito boa e nós recomendamos muito, porque eles são realmente muito bons especialistas naquilo que eles fazem. Chamando mais uma vez, Reluz Contábil, a parceria certa para o crescimento da sua empresa. Você quer crescer na sua empresa? Onde que é? Onde que é? Mauá. Fique maior. Fica Mauá. Avenida Assis Brasil. E como é que chama a empresa? Reluz Contábil. Vem reluzar com a gente, vem crescer com a Reluz Contábil. É com eles que vocês têm que crescer. Agora sim, vamos conhecer um pouquinho da história do Lincoln. Esse rapaz que, jovem, tem uma história bonita, momentos difíceis, momentos de queda, que nós vamos falar também nisso, né? Vai muito de encontro também o que o Sérgio fala também dessa questão de você buscar energia, não é só o conhecimento, mas também buscar força. Mas me conta, quem é o Lincoln?
Como é que foi a sua infância, da sua família, como é que foi a base, como é que foi isso? Fala um pouquinho para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Bom, vamos lá, né? Primeiro nós viemos da Zona Leste. Opa, Zona São Leste. Paulo. Então, assim, já tá meio que compreendido Zona como é Leste, que foram as coisas lá atrás. É. Né? Zona Leste, o pessoal, a gente brinca que o pessoal já zoa bastante na Zona Leste. É quase no final, mas Zona Leste Tá ainda. perto do Itaquerão ali ou não? Não, mais pra cá, mais perto do Tatuapé. Então, Tatuapé já tá em outra. Ali é Anália Franco, por favor. É um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Tá ali, né? Então tá bom, tá ali. Mas não tá lá pro lado do Itaquerão, né? Então tá bom, vamos lá, segue o jogo. Bora. E tive a infância, né? Todo mundo ali. Perdi meu pai mais ou menos ali com 8, 9 anos. Jura? Então, minha mãe ali trabalhou. Minha mãe virou o Julius. Ela trabalhou em 3 empregos pra sustentar nós dois. É né? mesmo? Trabalhava de manhã em um, à tarde em outro, final de semana outro, e ainda fazia salgado pra vender. E eu fritava pra ajudar ela na. Você não é aquele que fazia. Que eu conheço uma pessoa, gente, muito próxima, que a mãe dele também vendia salgado. Só que a mãe dele punha sempre 2 salgadinhos a mais. Porque sabia que ele ia comer no caminho. E o Gui também conhece essa pessoa, entendeu? E, né, então a mãe dele punha 2 a mais, porque ele sabia que ele ia comer no caminho, entendeu? Eu já fritava uns 2 a mais, era diferente. Como eu fritava, então eu já fritava uns 2 a mais e tava tudo certo. Tá. Eu fazia esse controle ali. Uhum. No dia que eu não queria, era só um mesmo. Tá, então dependia do momento, E aí, como é que foi isso? Aí você ajudava sua mãe e tal. Tem irmãos, alguma coisa? Não, sou filho único. Filho único? Sou filho único. Ou então foi tudo, você era paparicado de tudo que é jeito. Todo mundo tem essa ideia. Quando eu falo que eu sou filho único, é algo assim surreal. Mas não tem como. Gente, tem como pensar ao contrário? O cara sorri pra cima, feliz, aberto. O cara era paparicado, meu, com certeza. Não? Como é que era? Não dava tempo. Como minha mãe trabalhava bastante, então a gente não tinha tanto contato. Eu via ela no final da noite, porque de manhã ela saía, eu tava dormindo, estudava, então eu estudava longe, voltava, então eu via ela à noite. Então quase não tinha contato com ela. Final de semana ela também trabalhava, então o contato nosso era menor. Então eu não tive tanta essa possibilidade de ser mimado, não deu tempo. Mordomia, né? E como é que era na escola lá, o Lincoln? Como é que é? Aprontava muito? Ih, agora nós vamos saber. Agora a máscara cai. A lente da verdade está aqui, ó. E o Sérgio, você conheceu na época lá da escola, não? Não, conheci ele há pouco tempo. Por isso que ele ainda gosta, ainda. Então tá explicado. E aí, fala como é que foi na época da escola? Na época da escola, assim, eu sempre gostei bastante de estudar. Isso foi algo que eu sempre fiz. Tá. Então é um hábito meu desde sempre. Tá. Mas eu sempre tava na zoeira, né? Porque eu sempre terminava mais cedo, ajudava as professoras a fazer desenho, né? Porque eu tinha habilidade de desenhar, então fazia cartaz. Aí eu fazia cartaz, fazia as lições, terminava e ainda ajudava o pessoal a estudar. Então eu sempre gostei de fazer isso aí. E que lugar você sentava? Na frente, no meio ou no fundo? Sentava no meio, porque eu tava no meio termo ali, entre fazer e bagunçar. Você senta na frente, você não bagunça. Você senta atrás, você não estuda. Eu fazia o meio termo. Tá, e deixa eu falar, sua mãe tá viva? Tudo? Tá, minha mãe tá viva. Aliás, então, vamos aproveitar. Eu tenho muito medo de fazer essa pergunta, gente, porque às vezes eu já caí em alguns problemas, às vezes fazer algumas perguntas. Uma vez eu tava dentro de uma loja, fazendo sacolinha de Natal, e menina muito atenciosa, mas muito atenciosa, com a minha esposa. Daqui a pouco eu virei para ela, nossa, você é muito atenciosa. Você tá de quantos meses? A mulher falou assim, não, eu sou gorda mesmo. Então eu tenho muitas vezes, eu tenho medo de fazer algumas perguntas que me enroscar, entendeu? E o Gui já sabe que às vezes eu dou algumas dessas aí que é perigoso. Então fala pra gente aí, manda um beijo, um abraço pra sua mãe com amor e carinho. Filho único, por favor, aproveita aí, aproveita. Mandar também pro meu padrasto também, minha mãe casou de novo, cara que eu tenho muito carinho por ele, né, é o Adilson, é meu padrasto, eu chamo ele de pai, tá, é um cara incrível pra mim, então, um grande abraço mãe, um grande abraço pai, me espera pra jantar que eu tô chegando daqui a pouco. Você vai jantar ainda lá naquela... Opa! Caramba! Tem que aproveitar, minha mãe é cozinheira de programa, eu tô dizendo, pode ser de manhã, tarde, noite, depende da hora que você assistir. Que hora que você estiver assistindo, pode ser que tenha gente tomar café. Ou senão, de repente, tá indo almoçar ou jantar, tá? Os 3 são lá. Os 3 estão lá, né? Mas você não deu o nome da sua mãe. Gildeci. Você não quis falar o nome dela? Não, Gildeci. Gildeci? Ela é de São Paulo mesmo? Não, veio da Bahia. Vocês combinaram, o Sérgio também veio da Bahia. Que lugar da Bahia que ela é?
Eu não lembro de que lugar que ela é, por incrível que pareça, não lembro. Só lembro que ela veio da Bahia. Ela não fala muito, assim, sobre... Não ela fala. só fala que veio da Bahia. Só fala que veio da Bahia. Cedo. Tá, aí teve esse período de escola e tal, depois você foi fazer... Como é que foi? Você foi fazer faculdade? Como é que foi essa questão toda? Pô, eu fui ali com 13 anos, eu comecei a trabalhar em mercadinho. Tá. E tinha o sonho de jogar bola. Então teve um período da minha vida que eu trabalhava no mercado de manhã, treinava à tarde e ia pra escola à noite. Você tem cara de boleiro. Não, eu pego bem no gol, Você era goleiro? Era goleiro. Eu também fui goleiro também. Foi goleiro também? Mas eu Por opção, falta. Não, eu queria que eu falei nos bastidores, eu gostava de jogar. Ah, tá precisando de lateral, corro pra lateral. Ah, tá precisando de goleiro. Opa, tô de goleiro, entendeu? Então é mais ou menos nessa linha. A minha história foi um pouquinho diferente. Eu não era bom na frente, atrás, na lateral, assim, se eu não fosse pro gol, ia pra fora. Aprendi a pegar no gol e tomar bolada. Foi o que deu pra fazer. Jogou o quê? Salão? O que era? Society. Society? Mesmo? E aí, não quis seguir a carreira de jogador? Não é que não quis. Com esse tamanho todo pra goleiro, eu tive que fazer faculdade. Não teve outra alternativa. Já deu ruim. Aí eu falei, beleza. Ainda fosse vamos salão, estudar. Com esse tamanho todo. E aí você fez, que curso você fez? Fiz primeiro ciências contábeis. Aí comecei a trabalhar na área. Desenvolvi bastante. Trabalhei na parte tributária. Tá. E aí eu fui desenvolvendo ao longo do tempo aí toda essa parte financeira, Tá. que é o que hoje me dá bagagem pra falar muito daquilo que eu faço, geralmente hoje. Então, nós vamos falar nisso nos livros ali. E aí vamos falar de um momento do primeiro relacionamento. Como é que foi esse primeiro relacionamento? Vixe, você quer mesmo que eu conte? Não precisa citar nome, por favor, não me põe em encrenca, mas vamos lá. Como é que foi? Porque aí vai chegar no momento lá, que é o momento que você também toma um tombinho só. Gente, um tombinho pequenininho que ele tomou financeiro. Foi bem pequenininho, tá? Mas vocês vão entender. Se você acha que a coisa tá difícil, calma, eu vou te apresentar uma coisa que deu pior. E aí, como é que foi? Bom, eu comecei aí, já fui casado, né, por 5 anos, então tive essa experiência. E aí, no momento aí complicado da vida, veio que meio tudo desmoronando mais ou menos ao mesmo tempo, né? Então, literalmente em 6 meses, eu falo muito sobre isso, que eu perdi minha avó. Caramba. Perdi minha tia. Caramba. Perdi 2 milhões e o casamento. Foi só assim numa sequência de 6 meses. Tinha mais alguma coisa pra você perder? Não. Olha, se eu perdi, eu nem vi. Eu acho que eu já tinha tanta coisa. Ele não foi neurologista não, tá? Por favor, tá? Não é nada disso. Só daqui uns 4 anos ainda, então dá pra... Putz, gente, eu já fui. Eu levei uma garrafinha de vinho, sabe? Depois eu dou a dica pra vocês. Leva uma garrafinha de vinho e dá uma olhada se ele tem aliança, o anel, se é muito grosso, mas tudo bem, vamos por essa parte. Você perdeu 2 milhões? 2 milhões. E quando você perde, você não só perde, geralmente você fica devendo. Fiquei devendo mais 100 mil. Peraí, então foi 2 milhões e 100. Sim, é que 2 milhões eu perdi, os 100 eu fiquei devendo do que eu já não tinha. Caramba, e aí? Então foi mais ou menos nessa linha. Mas o que aconteceu? Desculpa, hoje você trabalha com isso. Sim. Não, e uma curiosidade. Isso aconteceu no momento que eu estava lançando um livro sobre finanças. Ai, meu Deus do céu. Tava lançando esse livro, Sabedoria e Finanças. Então, no momento que eu estava falando sobre finanças, eu estava falindo. Caramba. O que é? Uma empresa? O que era que você tinha? Eu tô cutucando pra saber. Bora. Saber o que é, pra depois ver como é que ele se levantou e ainda tá sorrindo. Opa! Caramba! E aí, como é que foi isso? Bom, a gente fazia investimento num fundo desde 2016 Tá. e a gente foi ampliando isso daí. Tá. Só que, de repente, em 2022, eles simplesmente pararam de pagar. Então, todo o dinheiro que a gente tinha zerou, não tinha mais renda, porque naquele momento eu vivia de renda. Tá. E a reserva que eu tinha ali para 12 meses, como você tem uma renda ali, tinha uma renda mais ou menos de 40 mil no mês. Então eu falei, agora tá tranquilo. Só que a reserva de um ano foi um mês. E assim, arrebentou com tudo. E aí veio toda essa... Aí minha avó faleceu, aí acabou o casamento, que a gente já tava estendendo, mais ou menos. Já não andava nada bem. acaba do dia pra noite, a gente já sabe disso. É mais ou menos nessa linha mesmo, a gente sabe. É um processo, né? É um processo. Que vai acontecendo, um desgaste. Mas você tinha um sócio, alguma coisa ou não? Não. Sozinho? Não tinha nem um sócio pra dividir esse... Não, ainda bem, né? Senão ele também ia perder. Não, melhor porque pelo menos mas aí pelo menos 100 mil ele pagava 50, você pagava 50. Não, era mais ou menos a sociedade, era dos dois, mas aí eu arquei sozinho, fui lá e paguei os 100 pila. E ainda teve essa, né? Pagou sozinho? Sim, paguei sozinho. E todas as dívidas. Que receita você dá, primeiro, emocionalmente, porque Sim. você ficou arrasado, né? Não, arrebentou você, né?
tudo isso que aconteceu aí que você falou, você foi com todo respeito, foi algum terreiro, tomar um banho de sei lá, de sal grosso, alguma coisa, porque realmente é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Sim. E como é que foi esse processo para você passar essa situação? Tá. O primeiro ponto que eu sempre falo Tá. é você passar pelo luto. Porque às vezes, assim, eu fiquei uma semana sem levantar da cama. Uma semana? Uma semana sem levantar da cama. Caramba! Eu só levantava pra beber um pouco d'água e ir no banheiro e eu não tinha mais vontade de levantar da cama. Então assim, eu vivi uma semana intensa de luto. Esse momento você estava com a sua ex-esposa, ainda tá com ela? Sim, sim. Ela estava te alimentando? Tá, com água e o Pãozinho que dava duro, lá. Pãozinho do dia Sim. inteiro. E aí você ficou uma semana? Uma semana de cama. Eu não levantava pra nada, eu não tinha mais vontade de fazer nada. Você chega até a pedir pra Deus, ó, se é pra ficar nessa situação, me leva, porque pra ficar dessa maneira aqui eu prefiro Você pensou embora. nisso? Opa, Você não, pensou? nunca pensei em tirar minha vida, mas Tá. eu cheguei ao nível de desgosto e falar, meu, me leva. Se é pra viver isso daqui dessa maneira, me leva. Não tinha inspiração pra nada. Não, nenhuma. Foi uma semana de cama. Tá. Uma semana de cama. E aí eu lembro que segunda-feira às 8 da manhã eu falei, meu, não vai resolver. Eu preciso me levantar. Você virou a chavinha e falou... Virei a chave. Porque também, no período que eu estava ali, que eu tinha essa liberdade financeira, eu investi muito em treinamento de inteligência emocional, financeiro, liderança, viagens. Então isso abriu muito a minha mente. Tá. Então, normalmente, quando a gente tá passando por um momento desse, a nossa mente busca alguma coisa de vitória lá atrás. Tá. Falei, não, pera, eu já consegui sair daqui, eu saí do zero, calma, dá pra fazer de novo. Aí eu cheguei 8 horas da manhã e falei, ó, o que eu sei fazer que eu consigo colocar à disposição das pessoas que as pessoas me pagariam pra fazer? Aí eu falei, ó, eu sou bom em contabilidade, fiscal, sou bom em liderança, treinamento, falo espanhol, tal, fui listando tudo que eu tinha de bom. Uhum. Falei, beleza, eu vou pegar tudo isso aqui e vou oferecer pras pessoas. Tá. Peguei todos os meus contatos e comecei a fazer as coisas. E aí é onde a gente entende que tem coisas que eu não consigo te explicar logicamente. Mas eu mandei pra muita gente a mensagem. Nenhuma delas me responderam. No dia seguinte, 2 pessoas, uma que eu conheci há 2 anos atrás e uma que eu havia feito uma consultoria atrás, me ligaram e falaram, meu, tô precisando de alguém que me ajude na parte financeira. Tá. Vem aqui me ajudar. Eu não consigo te explicar isso racionalmente. Caramba! Só que eu fiz a minha parte de me levantar e começar a mandar mensagem. E aí essas 2 empresas me ajudaram a me levantar. Aí eu consegui começar a trabalhar para pagar as dívidas primeiro. Depois que eu paguei todas, eu paguei todo mundo. Porque Ninguém princípio ficou não é sem negociação. receber? Não, Olha todos que- pagaram. Olha que Todos legal. receberam. É, porque normalmente a Sim. pessoa pensa assim, eu tô devendo mesmo, e deixa, Não, pega-se. Porque geralmente você tem que pensar em quem tá do outro lado. Quem tá do outro lado também tem as necessidades deles, estavam contando com isso também. Eu falei, gente, eu não posso agora, mas Tá. eu vou pagar. E eu fui pagando. Fui pagando cartão, fui pagando as pessoas, teve gente que me emprestou dinheiro, fui pagando todo mundo. Caramba. Até zerar toda a minha dívida. Então teve 2 empresas que realmente acabaram te resgatando, Sim. te dando esse up na sua vida de novo. Não sei se você quiser citar o nome, Sim, sim. agradecer, eu acho que é um momento legal A para agradecer. oportunidade, É. eu acho que eles nem sabem disso. Um sabe, lógico, mas um não sabe que é a Pauliceia Tintas, que é um amigo meu, Rogério, inclusive é cliente nosso até hoje, Caramba. uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, e também o próprio Reluz foi um deles que me... Então a gente tem essa história, essa conexão, esse carinho que eu tenho tanto por eles, pela empresa também, porque eles foram um dos que me deram a oportunidade de voltar a trabalhar e colocar aquilo que eu tinha de melhor à disposição para me levantar financeiramente de novo. Nossa. E deixa eu fazer uma pergunta. Depois aí a separação, né? E logo em seguida e tal. E você tá outro dia nós fomos jantar e você falou que você corre, né? Sim. Você é corredor, né? Inclusive, daqui 2 semanas eu tenho uma corrida de 28K. Caramba! 28 quilômetros. E nessa época você já praticava ou não? Não. Eu queria, mas eu começava e parava. Não tinha aquele de, não, vou fazer. Eu vou fazer aquela promessa de final de ano. Uhum. Aí você corre até março e de abril pra frente você come. Era mais ou menos isso que eu fazia. Então nessa época você não tinha. Porque assim, uma das motivações é o esporte, Sim, né? sim. Ir pra academia. Gente, outra coisa, ir pra academia é treinar, não é malhar. Por favor, é treinar, não é malhar, é diferente, né? Aprendi esses dias, porque eu tô começando a fazer. É isso que eu tô aprendendo esses dias. E aí, então você não fazia nada de atividade assim? Não, eu até comecei a correr e parava. Eu fiquei uns 5 anos pra correr a primeira corrida que foi a São Silvestre. Ô, você Que eu correu a fiz em São Silvestre? 2024. Você Opa. correu a São Silvestre? O ano passado. Você sabe que quando eu estava no curso Objetivo, né, e eu peguei todo o itinerário da São Silvestre, né, e fui mostrando para o aluno, passo a passo, a trajetória dele para chegar numa grande universidade. Que legal. Então, peguei cada momento do processo dele.
o processo mais difícil é a subida da Brigadeiro Antônio. Não sei Nossa, aquela lá... Parece que é aquela ladeira... E é uma ladeira que assim parece que não acaba, né? Eu acho que, se eu não me engano, é 1 ou 2 quilômetros quase ali, só daquela subidinha. Né? Tanto que tem o pessoal que fica brincando do chupa brigadeiro, né? Quando termina, todo mundo vira pra trás e fala e continua correndo pra Paulista. E aí, o que eu falava pra eles, assim, pra dar uma trabalhada legal? E por fim, terminava onde? No prédio da Casper Libre, que por acaso era a central do Objetivo. Então eu jogava essa jogada aí, por isso você fez, né? Então você participou. E como é que foi esse processo aí de participar de uma São Silvestre aí? Bom, eu fiquei... Primeiro eu começava e não terminava, e aí em 2024 eu falei, não pode passar, pelo amor de Deus. Eu preciso cumprir esse objetivo. Não era mais uma questão para as pessoas, era para mim. Falei, faz 5 anos que eu tô com esse objetivo e não consegui ainda? Não, pera. Aí em 2024 eu regrei, corria pelo menos 4 ou 5 vezes por semana, e aí comecei 10, 15, até 18 para conseguir aguentar a prova. Aí eu consegui participar. Não, 2024, quando eu passei pela linha de chegada, eu comecei a chorar, só não tinha mais o que fazer. Sabe quando você fala assim, 5 anos eu esperei por isso? Caramba. Foi assim, eu passei pela linha e chorei, só lembro disso. Que deve ser uma emoção, né? Não é tão simples assim, não. Viu, 15 quilômetros? Gente, pra você que tá aí, acha que correr 15 quilômetros é tranquilo, começa agora, faz 5, depois a gente conversa. Tá falando 5, se você falar 5 pra mim, eu não chego no 2 quilômetros, entendeu? Mas que legal. E me fala um negócio, como vê, claro, a gente fez essa pergunta também pro Sérgio, como surgiu a ideia, né? Desse projeto de vocês, um projeto bonito. Eu queria ouvir também a sua versão. E claro, nós vamos querer também ouvir a versão também do Valmir, né? Como é que foi, na sua visão, como é que foi esse projeto? Como é que o Sérgio está aqui, vai poder te escutar também aí, como é que foi? Como é que foi esse amor aí? Bom, a ideia inicial veio do Sérgio. O Sérgio falou, eu tô com uma ideia de montar um podcast e tal. A gente falou, meu, podcast? Tá, fala mais sobre isso. E a gente começou a conversar sobre isso. Ele trouxe a ideia e falou, nós 3 montamos alguma coisa, trazendo ali o conhecimento e compartilhando com o pessoal em formato de podcast. Eu falei, caramba, que ideia incrível. Eu falei, vamos fazer, até porque era novidade tanto para nós quanto para todos os 3. É uma novidade. Ele falou, eu conheci alguém que já tem um estúdio, que fala sobre isso, que inclusive vai fazer aí a parte da entrevista. Aí nós estamos aqui hoje. Foi assim, uma experiência incrível, né? Já estamos fazendo aí o 2º dia de gravação e é surreal. É muito bom isso aqui. Gente, é o que eu falo. Os projetos têm que sair do papel. Sim. Não é verdade? Sim. E me fala, eu tô aqui, eu vou pegar aqui o seu livro aqui, que inclusive ele que me deu de presente aqui. Vamos falar cada um desses livros. Qual que foi o primeiro? Esse foi o primeiro. Tá. O Amor como Base da Sabedoria. Como é que você chegou no nome do livro? O Amor como Base da Sabedoria. Você acha que o amor é a base de tudo? Sim. É tudo? É a base da sabedoria. Tudo que você faz com amor, as coisas acabam fluindo, acabam acontecendo. Teve uma época da minha vida que eu pedia muito pra Deus sabedoria. Eu orava todos os dias pedindo sabedoria pra Deus. Putz. E assim, eu nunca tinha comentado isso com ninguém. Até que um dia um cara no meio da igreja falou, levanta você aí. Você fica pedindo sabedoria pra Deus, né? Fica tranquilo, Deus vai te dar. Só que não vai ser da sua maneira. Porque na minha cabeça, sabedoria era você dominar a parte lógica. Que eu sempre fui muito lógico. E aí... Aos poucos, Deus foi mudando muito a minha visão, a mente, tudo foi se caminhando para outra maneira. E aí hoje o meu foco é completamente pessoas. E aí eu tava num treinamento de inteligência emocional, fiz um trabalho de perdão com meu pai, que eu não sabia que eu tinha que ser feito ali. Perdão com seu pai? Perdão com meu pai. Como assim? Me explica isso aí agora. Pensa. Tô puxando aqui, vamos lá, como é que é? Meu pai faleceu. Você conheceu meu pai mesmo. Seu pai mesmo? Meu pai mesmo. Eu tinha um problema de perdão com o meu pai mesmo. Que faleceu quando eu tinha 8 anos. Então, assim, ele bebia muito, então ele usou droga. E isso foi uma coisa que eu falava, se ele não tivesse feito isso, ele ainda tava aqui. Então, essa era a história que eu contava dele. Eu falava, por exemplo, olha, meu pai era muito inteligente, ele era autodidata. É algo que eu peguei muito dele, de estudar sozinho. Caramba! Então, assim, ele tocava violão, mexia com eletrônica. Nunca fez um curso, mexia com mecânica, nunca fez um curso na vida. Caramba! Então ele era muito curioso e ele aprendia muita coisa sozinho. Então eu falava, ele era muito inteligente, mas foi burro ao mesmo tempo. Essa era a história que eu contava. Você não soube perdoar ele porque ele poderia estar junto com você, vendo o processo do seu crescimento e na sua cabeça você não perdoar pelo que ele fez com ele mesmo. Sim, e assim, pra nós que somos homens, faz muita falta porque a gente não tem referência. Você não tem referência. Então eu tive, graças a Deus, Deus colocou muitas pessoas no meu caminho que me deram referência, que me deram direção. Então, mas eu não perdoava ele por causa disso. E era inconsciente.
Então, numa dinâmica, quando eu fiz aquela dinâmica, eu tive essa consciência. E aquilo abriu assim, eu me derramei assim, absurdo, porque eu não tinha essa consciência disso. Quando eu terminei de fazer esse exercício, que eu tinha perdoado ele, mudei a história que eu falava sobre ele, entendi as dores dele, e que talvez foi a forma que ele teve de lidar com as dores dele. Então isso mudou muito a minha forma de enxergar tudo, inclusive as pessoas. E aí, de repente, vem anota aí que você vai escrever um livro. Eu nunca pensei em escrever um livro na minha vida. É algo assim que era surreal pra mim. Então, ó, o Amor como Base da Sabedoria, eu coloquei todos os tópicos do livro naquele dia. Todos. Eu não acrescentei nenhum depois e nem tirei nenhum. Tá. Só que aí ficou lá, eu falei, beleza, ficou no caderno de treinamento, tá tudo tranquilo. Depois de 6 meses, eu ficava me batendo. Escreve o livro, escreve o livro, escreve o livro. E quem foi culpado pra escrever esse livro? Olha, eu não... Eu sentei e comecei a desenvolver os capítulos. Eu não tive outra... E quando você escreveu... Eu vou cutucar um pouquinho você Bora. mais. Quando você escreveu esse livro, você... Porque aqui... Me explica esse desenho. É um coração. Uhum. E aqui que significa o quê? Aqui seria uma lâmpada. Então a lâmpada é o símbolo da sabedoria. Exato. Tá vendo aqui, exatamente. Então a ideia do livro... Até quando eu passei pra eles, eu falei, eu gostaria de uma lâmpada com um coração. Quando eles me mandaram essa ideia, eu falei, foi melhor do que eu pensei. Então é como se a base da sabedoria, que é a lâmpada, fosse o amor, que é o coração. Você sabe que eu tive há pouco tempo em Aparecida do Norte, pedindo uma graça, e graças a Deus a gente conseguiu. O que eu falo? Não existe placa para Deus. Sim. Deus é único. E tem lá, não sei se já foi para Aparecida do Norte, já. E tem lá como é que chama? Sala dos Milagres, né? E você pega um papelzinho, e eu vi minha esposa escrevendo, mostra, ela estava escrevendo um livro, minha filha também. Todo mundo escrevendo um livro. Falei, caramba, coitado do homem lá em cima. Imagina cada um que põe o papelzinho aqui, o homem tem que até ele ler esse monte de bilhetinho. E sabe que eu coloquei? Você não vai acreditar. Eu pus apenas 3 palavras: saúde, paz, e uma delas foi o quê? Sabedoria. Uau! Caramba. Juro, foi essas que vocês estão sabendo agora, ninguém sabe disso, mas eu coloquei naquela urna, né? Saúde, paz e sabedoria. Foi que eu... Aí, tanto que a minha mulher falou assim, nossa, já escreveu? Puta. Falei, eu escrevi mais rápido, porque o meu vai ser mais primeiro a ser atendido mais do que o seu. Entendeu? Então, olha que coincidência. Então, caramba, realmente, tá de encontro aqui você falando e fala que, né, seja mais sábio usando o amor em suas decisões. Perfeito. E vai muito de encontro. Será que isso tem muito a ver com seu pai? Sim, muito. Assim, por muito tempo, eu comecei a entender que aquilo que ele deveria fazer, que ele não estava presente, Deus mandou outras pessoas. Por exemplo, no momento que eu não sabia o que eu ia fazer de faculdade, eu estava completamente perdido, apareceu uma pessoa e falou, vem cá, vamos fazer o seguinte, você trabalha com isso aqui, né? Vem me ajudar aqui, e aí eu te ajudo, eu pago sua faculdade. Isso me encaminhou profissionalmente. Minha tia, na época, foi uma das pessoas que mais me ajudou na vida. É por isso que eu senti muito quando ela partiu, porque ela me direcionou. Então hoje, graças a Deus, eu tenho uma casa porque ela me direcionou na época. Caramba, jura? Então foram coisas... mesmo que ele não estava presente, Deus foi direcionando pessoas para isso. E aí eu fui começando a entender que, às vezes, quando a gente passa por algumas coisas, você não entende o porquê. Para você não faz sentido. Você fala, por quê? E eu perguntava muito por quê. Hoje eu pergunto pra quê? Porque hoje, por exemplo, eu trabalho com empresas, depois de ter falido, eu trabalho justamente com empresas que estão falindo, e eu vou lá e faço o processo para levantar elas. Aliás, nós vamos falar um pouquinho desse seu trabalho, que eu acho que é importante aqui. Eu não posso deixar passar isso aí, porque isso é importante. E me fala aqui dentro do seu livro, o que te levou mais aqui, que você fala que aqui dentro realmente foi um ponto que foi muito forte para você na escrita desse livro? O que está aqui dentro? O que você fala? Do amor incondicional e racional de Deus pra gente. Isso pra mim foi o que mais me tocou. Porque quando eu entendi que o amor com base na sabedoria, o amor não era sentimento, era uma escolha. Porque você para pra pensar, Deus não precisa da gente. Não. Precisa da gente pra quê? Ele tem anjos que louvam ele o dia inteiro, ele não precisa da gente, mas da mesma maneira, ele faz questão de estar conectado. Isso abriu minha mente. E aí eu comecei a entender o amor pelas pessoas. Eu comecei a mudar muito a minha mente, porque eu saí de um lugar que eu batia tanto nas pessoas, eu tava tão impaciente, que eu falei, eu preciso me tratar. Preciso de ajuda. Alguém chegou a falar isso pra você em algum momento? Falaram, você não tem paciência nenhuma. Chegou ao ponto do pessoal fazer a rebelião e ao ponto de eu sair da empresa.
É Eu cheguei mesmo? nesse ponto. Jura? Me Sim. conta um pouquinho disso. Como é que foi isso? Paciência total. Por quê? Eu cheguei na empresa, em 3 meses a gente mudou tudo. Aham. Então, refez processo, começou a dar tudo certo. Uhum. Só que ao mesmo tempo, do meu temperamento ser do dominante, eu tinha muita impaciência. Até hoje eu sou impaciente, só que eu concentro isso de uma outra maneira. Tá. Então eu não trago mais isso pras pessoas. Mas na época eu não tinha, assim, a menor noção e eu comecei a bater no pessoal, a ser ignorante, muitas coisas nesse sentido. Tá. Até arrogante em muitos pontos. E aí eu falei, eu preciso de ajuda. Aí foi onde eu comecei a trabalhar a parte de entender sobre liderança, de entender sobre desenvolvimento de pessoas, porque eu falei, eu preciso primeiro me entender. E para depois começar a lidar com pessoas. Você foi cuidar de você Sim, para poder ter condições de chegar onde você tá. sim. É isso? Você tem que se... Eu me trabalhei inteiro, eu mudei muito. Quem me conhece há 10 anos atrás e veio hoje, fala, meu Deus. Essa foto sua é recente ou não? Não. Não, calma, é 2019. Ah, não é recente. Essa foto foi numa viagem que nós tiramos aí. Acho que eu tava em Madrid, acho que é numa praça central lá. Ah, também viagens pra fora. Qual dessas viagens que te encantou mais? Ah, Israel, com toda certeza, né? Israel? Você foi conhecer Israel? Israel. Hoje eu tenho, assim, a graça de conhecer 23 países. Adoro viajar e conhecer outra cultura. 23 países? 23 países. Caramba, Israel foi o que te... Nossa, Israel, assim, primeiro, a cultura é muito diferente. Tá. E segundo, que aquele lugar tem algo especial. Tem, Aquele né? lugar tem algo especial. Assim, visitar onde Jesus passou, os lugares, pra quem tem a fé cristã, aquele lugar é incrível. Então, assim, passar por aquele lugar te deixa, assim, numa... a experiência, parece que o céu é aberto, a conexão com Deus é diferente. É muito diferente. Eu falo pra quem tem a fé, gente, coloca como meta um dia conhecer aquele lugar. Não, eu quero conhecer. Você não é o primeiro a me falar isso. E a questão da segurança em Israel? Nossa, assim, o pessoal que tá com medo da guerra, É. primeiro, gente, a guerra sempre aconteceu. Então essa briga entre os irmãos lá é algo que não é de hoje, sempre aconteceu. E o tempo inteiro quando você tá lá, você vê uma sirene ou outra, mas não é um lugar perigoso. Não? Não é um lugar perigoso. Mas as pessoas, assim, o que a mídia traz pra cá acaba deixando o pessoal com um pouco de medo de ir pra lá. Uhum. Mas não é um lugar perigoso. Tanto você pode sair à noite, você pode sair tranquilo que você não tem nenhum tipo de problema. Mas óbvio, a guerra ali na faixa de Gaza sempre teve. É. Essas coisas sempre teve. Abraão, agradeço a Abraão pela, né? Acho que os 2 filhos ali até hoje brigam, então esse problema sempre vai ter. Mas podem ir tranquilo que não é um lugar perigoso. Muito pelo contrário, é um lugar assim abençoadíssimo demais. Quando você entra em Jerusalém Jerusalém. assim, é surreal. Passa pelo portão lá que tem que fala que é um portal lá que passa, que é uma energia que o pessoal fala que não existe. É um túnel, literalmente um túnel que você passa até quando você entra em Jerusalém. Tem várias entradas, Tá. mas o do túnel eu acho que é o que mais... Você passa por um túnel gigante, de repente você olha e você vê aquela vista assim, é surreal. É algo assim que é inexplicável. E tá bem preservado tudo isso? Sim, tá muito bem preservado. Porque geralmente é que nós não temos essa cultura. Para nós, qualquer tipo de reforma é reconstrução, é colocar tudo abaixo. Uhum. Lá para eles, reforma é restauração. Então eles conservam muito a história. A Europa inteira também faz isso. Você vai lá, tem muitos prédios históricos. Então eles reformam. A reforma lá demora anos para serem feitas. Então eles conservam muitas coisas e eles são muito apegados na história. Uhum. Então tem muitos lugares conservados, tem inúmeros pontos lá. De visita pra você conhecer e falar, ó, aqui Tem um muro lá que o pessoal fica rezando. das lamentações, que o judeu geralmente fica com o livrinho, fazendo as orações o tempo inteiro. O muro das lamentações, aonde Jesus nasceu, Belém. Onde ele foi sepultado? Sim, o sepulcro, assim, geralmente é o último lugar que você vai. Porque é o lugar que mais, assim, mais toca. Lembra até hoje a sensação que eu tive quando entrei naquele lugar. Geralmente ou você é mais visual, ou você é mais sinestésico, ou você é mais auditivo. Eu lembro o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu senti quando entrei naquele lugar. Tá brincando? Eu gravei tudo, as 3 sensações. Tá brincando? Foi você com um grupo de amigos? Como é que foi? Eu fui na época com um grupo do Thiago Brunet. Então eu fui numa excursão, eu fui na Conferência Destino. Falei, gostei, eu já estava planejando ir pra lá, e surgiu a oportunidade. Aí eu liguei na época pra minha esposa e falei, posso ir? Se ela não se importasse, que ela trabalhava no banco, ela não poderia ir. Tá. Falou, não, pode ir. Eu falei, se ela concordou, tranquilo. E aí foi a experiência que mudou minha vida. Quando eu voltei de lá, eu falei, eu quero conhecer outras culturas, outros países. Porque eu tinha medo.
A primeira vez que eu saí do país, eu tinha 30 anos. E eu já tinha condições financeiras de fazer isso antes. Tá. E aí eu entendi, eu falei, não, pera. Foi a primeira viagem? Primeira viagem. Foi a primeira viagem? A primeira viagem. E quantos países você foram conhecer? 23. 23. Hoje 23. Eu gosto do número 23. Eu gosto do número 23. Foi o primeiro país que você conheceu e realmente você sentiu essa energia e voltaria de novo? Sim, voltei. Eu já fui 2 vezes pra lá. A segunda vez eu voltei, eu tive a oportunidade de levar meu pai e minha mãe lá. Seu pai e sua mãe? Meu pai e minha mãe. Então eles conhecem Israel, assim, eu brinco que eu falo, pra que gente que veio da Zona Leste, tá em Israel era surreal. E poder, assim, fazer com que eles sentissem isso foi incrível, foi incrível. Eu falo que a segunda viagem pra mim foi mais prazerosa por eles. Poder ver a alegria. Poder ver eles lá. E foi a primeira viagem deles pra fora do país, não? Pra fora do país, foi a primeira vez. Até hoje, meu pai, ele vai lá, você vê. Toda hora ele coloca uma foto de Israel, da viagem. Ele até hoje foi o ponto mais alto pra ele. Isso pra mim é indescritível, assim. E a questão, como é o acolhimento da mulher em Israel? É tranquilo. Israel, porque assim, geralmente onde você tem mais problemas? Em países muçulmanos que eles separam um pouco mais a questão da mulher. Tá. Lá em Israel não, porque você tem um pouco de cada. Você tem os muçulmanos, você tem os judeus e você tem os cristãos. Tá. Então cada lugar tem um pouco ali cada lugar é dominado mais ou menos por uma religião, vamos colocar assim, pra ficar mais fácil. Então você não tem tanto problema em relação a isso. Até em vestes não há problema. É lógico que a gente fala, gente, quando vai pra lá, dá uma segurada. Ele vai usar é um país muito mais religioso do que o Brasil, não é um país tão mais liberal quanto aqui. Tá. Mas principalmente para as mulheres, por exemplo, eu quero ir sozinho pra Israel, pode ir tranquilo que você não vai ter problema. Olha que legal. É um lugar muito mais seguro. Muito mais seguro. Maravilha. Gente, você vê, a gente vai puxando. Como é que chegamos no seu segundo livro, Sabedoria e Finanças, né? Uhum. Prosperidade é natural como a sabedoria. Como é que nós chegamos nisso daqui? E eu vi aqui a conexão da lâmpada. Olha lá. Também tem a sabedoria aí. Tudo que eu faço, eu busco colocar sabedoria, né? E como é que chegamos nesse livro aqui? Fala pra gente, Leico. Esse livro, ele originou do TCC que eu fiz pra formação de teologia. Uhum. E aí eu pesquisei sobre o dinheiro na Bíblia. Eu falei, eu vou levantar todas as passagens sobre dinheiro. Eu fiz um estudo sobre dinheiro e fiz meu TCC sobre isso. Caramba! E aquilo abriu muito minha mente. Porque às vezes a gente vai buscar... Eu estudo finanças desde 2014. Eu queria fazer meu dinheiro render mais que a poupança. Eu falei, não, é o desejo de todo mundo. Eu quero fazer o dinheiro render mais que a poupança. E você acaba entrando na parte de desenvolvimento. Porque você entende que não tem como você ganhar mais dinheiro se você não mudar a mente. E aí, na teologia, eu falei, eu quero entender por que o pessoal, às vezes, que tá dentro da igreja não consegue ser bem-sucedido financeiramente. E aí eu comecei a estudar, eu peguei todas as passagens que falavam sobre dinheiro, todas, desde o Velho e do Novo Testamento. E aí abriu muito minha mente pra muita coisa. E aí eu falei, eu preciso pegar a base disso daqui e vou fazer um livro. Aí eu peguei a base disso daqui e vim descrevendo de uma outra maneira e fiz esse livro. E aí foi algo assim que mudou muito a minha forma de enxergar tudo. Tá. Por exemplo, o pessoal fala muito da história de José, todo mundo fala bem de José, mas se você não entende princípios financeiros, parece que José foi um aproveitador. Porque ele trocou comida por pessoas, por terras e depois fez o pessoal escravo. Só que aí você começa a ler a Bíblia e você entende o fundamento disso daqui. Tanto que o próprio Jesus falou, ó, aquele que tem muito, aquele que não tem, será tirado para quem sabe administrar. Então você começa a mudar a tua forma de enxergar finanças, princípios, a forma que você enxerga, por exemplo, como Deus vê o dinheiro. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com o dinheiro e às vezes a gente não entende que nós somos só administradores. A gente fica aqui 100 anos, no máximo, vivendo muito bem. Né? Queremos chegar nos 100 anos aí. Matusalém, ninguém vai chegar a Matusalém, né? É bem que eu gostaria, mas não vamos. Mas 100 anos talvez ali seja um tempo legal. Você vai passar, vai administrar e daqui a pouco você morre e fica tudo aqui. Só que durante o tempo que você tá aqui é administrável isso aqui. Tudo que vem na sua mão, quanto mais você sabe administrar, mais você vai ter pra administrar. E isso foi uma das coisas que ficou muito claro no livro. Eu falei, eu preciso passar isso daqui e escrever o segundo livro. E aí foi o momento que eu escrevi esse segundo livro de finanças, que aí calhou no momento que eu falei, peraí, fali. E agora? Aí eu tive que pegar tudo que eu escrevi aqui e falei, vou ter que colocar em prática. Vamos ver se isso funciona mesmo. Gente, garanto pra vocês, funciona, consegui me recuperar, é tranquilo. Olha só. E o pessoal fala que, né, o pior investimento é poupança. Sim, poupança na verdade não é investimento. Detalhes, vamos corrigir. Poupança não é investimento. Poupança não é investimento. Poupança é o colchão, que ao invés de você deixar no colchão, você coloca na poupança. É mais ou menos isso. E investir, o que a gente fala, é sempre multiplicar. É você pegar uma
parte daquilo que você produz, você fala, isso aqui vai morrer comigo. Aí eu vou multiplicar e vou investir. Poupança não é investimento. Essa dá outra dica, eu estou vendo aqui. Não há prosperidade sem autoconhecimento, pois o dinheiro só potencializa e viabiliza as coisas, não. Cria nem pode realizar suas emoções, somente você tem esse poder. É mais ou menos isso? Perfeito. Foi que eu tô vendo aqui, você tá vendo aqui, eu tô seguindo aqui um roteiro aqui, você tá me dando um roteiro. Aqui, ó, tô... Ó, se o roteiro do livro funciona, é que tá indo bem. É verdade, muito... O que eu falo muito até, às vezes o pessoal acha que ele vai ganhar dinheiro investindo, e as pessoas hoje vendem isso. E uma das coisas dos princípios financeiros é você fazer mais dinheiro. Tá. E você só faz mais dinheiro quando você entende o que você é bom e que você colocaria à disposição das pessoas, que elas veem valor, que elas acham importante, que elas pagariam pra isso. Inclusive foi o que eu usei pra poder sair da minha falência. Falei, não, peraí, o que eu sei fazer? Eu sei fazer algumas coisas aqui, eu vou colocar isso aqui à disposição pra ganhar dinheiro e pagar todo mundo de novo. Então, o fazer, quando você entende esse ponto, você começa a ser mais assertivo. O autoconhecimento mostra pra você o que você é bom e o que você não é. Por exemplo, a minha equipe inteira que trabalha... Eu tenho uma empresa também de administração financeira. Uhum. A minha equipe é extremamente estável e analítica. Eu sou dominante e influente. Geralmente eu penso de forma ampla. Então, o que eu faço? Eu trago pessoas pra me cobrir naquilo que eu não sou bom. Porque eu sei que eu não sou analítico. Eu preciso de alguém que faça esse trabalho. Então você começa a entender e falar, legal, entendi o que eu sou bom e agora o que eu vou colocar à disposição das pessoas. A forma com que eu vou colocar, porque o autoconhecimento te dá isso. E aí quando você entende isso, você prospera mais. Eu não sei se você já viu assim aquelas dicas, aquelas 10 dicas de o que o rico compra, o que o pobre não compra, o que o pobre compra. E você precisa entender a sua identidade financeira, aquilo que te realiza. É um dos pontos também que o autoconhecimento te traz muito. Então, a finança, ela tá ligada diretamente a você se conhecer. No meu treinamento de finanças, eu falo que a última coisa que você vai fazer é conta. A maior parte das coisas que eu vou trazer ali é mentalidade pra você se encontrar. Pra você entender o que é importante pra você. Eu entendo assim, né? Hoje já parece que já existe esse trabalho da matéria da financeira dentro das escolas, Sim, né? Que eu acho que é muito importante. Porque o grande problema é que você gasta mais do que recebe. Sim. Como é que a gente controla isso daí? Que dica que você dá para quem está assistindo lá? Pô, eu ganho X, mas eu gasto X ao quadrado. Ó, deixa eu falar uma coisa para você aqui na câmera da verdade. O primeiro ponto. Dinheiro não é terapia. Quem geralmente gasta mais do que ganha tem um problema emocional. E por mais que você ganhe milhões, ele não vai cobrir o seu buraco. Então vai fazer terapia primeiro, para depois você resolver o seu problema financeiro. Olha, e saiu de graça essa dica, hein, gente? O meu sogro falava assim, uma vez que você gastou aquele R$1, nunca mais você recupera aquele R$1. Sim. É que a gente precisa sempre ter um equilíbrio. Uma das coisas, por exemplo, que na minha caminhada eu desequilibrei, até contei aqui, que a primeira vez que eu saí do país eu tinha 30 anos. E eu sempre, desde os 20, eu sempre tive cargo de liderança nas empresas. Então eu sempre tive condições financeiras de fazer isso. Só que eu tinha uma trava. Por quê? Porque pra mim eu tinha que produzir e não podia desfrutar. Que é a falta do equilíbrio financeiro que a gente tem. E aí eu comecei a entender que se eu não equilibrasse isso, eu não ia ter como prosperar financeiramente. Então, geralmente, quando você gasta muito mais do que você ganha, tá ligado a alguma coisa que você quer cobrir. Ou você quer ser aceito pelas pessoas e às vezes você quer acompanhar e não sabe, então você tá completamente perdido. Eu comecei a me achar financeiramente quando eu comecei a me achar emocionalmente. Depois... Vamos cuidar o lado emocional para depois pensar na parte financeira. E aí você começa a equilibrar e naturalmente você começa a prosperar financeiramente também. Porque uma das coisas também que as pessoas falam, que assim, eu falo, meu Deus do céu. Não, riqueza é só família. Riqueza, gente, riqueza também é dinheiro. Quem é próspero, ele é próspero em todas as áreas. Não tem como você ser rico e você não ser bem-sucedido financeiramente. A riqueza, ela não tá falando só de dinheiro. Ela tá falando de atitude, tá falando de tudo aquilo que tá em volta de você. E quando você entende isso, você valoriza as coisas certas e o dinheiro não te controla mais. Esse foi um dos pontos que eu aprendi na falência. Eu colocava muito meu coração no dinheiro. Eu era um cara que achava que a minha segurança estava lá. E um dos pontos que Deus trabalhou muito comigo na minha quebra é o orgulho. Aonde eu tava com o meu coração, tava errado. Eu tava no meu coração no dinheiro e hoje o dinheiro não me controla mais. Então hoje eu consigo ser bem sucedido financeiramente e isso não ser mais o ponto que me move, o ponto que me dá segurança. Pela experiência que eu passei desse projeto de me trabalhar emocionalmente.
Emocionalmente. O grande problema emocionalmente é quando você entra no shopping. Nessa... E quando você entra com a sua mulher no shopping, ela olha a cor do seu cartão, se a cor do cartão foi essa cor aqui, ó. Já aí, a conta chega. Não é isso daí mesmo, porque é bem isso, né? Às vezes o cara fala, mas tem limite no cartão, manda pau. Sim. É que o pessoal vê o cartão como uma extensão do dinheiro dele. Então, se eu ganho 5 mil, o cartão tem crédito 5 mil, eu ganho 10. E não necessariamente. E é isso mesmo, você tá falando uma pura verdade. A gente já sabe que é isso mesmo. E aí, como é que a gente trabalha isso? Também tem o outro extremo. Tá? Geralmente o pessoal fala, o cartão de crédito é um problema, não tenha. Não. Pessoas inteligentes têm cartão de crédito. Eu só uso cartão de crédito. Porque eu controlo as minhas finanças, eu tenho a minha saída uma vez só por mês, e eu controlo tudo e sei exatamente para onde está indo o meu dinheiro. E eu não fico toda hora controlando, eu tenho um orçamento onde eu sei que eu tenho limite. Bateu o limite, se você vai fazer isso comendo uma rosquinha ou fazendo viagem, é uma escolha sua. Mas você sabe que você tem o limite para isso. Então você tem artifícios que você pode fazer para que você consiga controlar isso. Mas a maior parte das questões que as pessoas não conseguem controlar são as emoções. A compra, geralmente, a compra por impulso, ela tá para controlar um buraco que você tem. Então, sei lá, é alguma coisa que você quer mostrar, alguma coisa que você precisa, alguma coisa que você não consegue controlar e você acha que o dinheiro vai resolver, a compra vai resolver. Eu sei que ele tá pensando, eu vou mandar isso pra minha esposa. Eu sei. Liga, eu vou te falar um negócio, às vezes eu fico assustado. Outro dia eu fui no mercado, vou citar, voltei com uma televisão de 65 polegadas. Voltei com o problema não é mais não é tanto a minha esposa, sou eu. É verdade, eu tô falando sério. Voltei com uma televisão de 65 polegadas. Então, e me fala um negócio, eu sei que hoje está palestrando em várias universidades. O que as pessoas acabam querendo buscar? Foi a mesma pergunta que eu fiz para o Sérgio, nas suas palestras. Como é que você trabalha essa questão que você está trabalhando comigo aqui e as pessoas estão acompanhando? Como é que é esse trabalho? Perfeito. O que geralmente as pessoas buscam? Elas buscam ganhar mais e ajustar as suas contas financeiras. Então elas vão por um problema financeiro. Quando ela chega no treinamento, ela descobre que o problema dela não é financeiro. As finanças são só consequência da desorganização mental que ela tá. Se você quer conhecer uma pessoa, entra na casa dela. Opa! Entra na casa dela. E aí? Se você vê que tá tudo fora do lugar, essa pessoa tá desorganizada dentro da mente dela. O ambiente, ela só transforma o que já é a mente dela. Então, quando ela tá com algum problema financeiro, ela tá desorganizada mentalmente. Aí você começa a conversar, por exemplo, geralmente é problema no casamento, é problema de autoestima, é problema no trabalho, é trava que de repente a pessoa tem uma crença limitante que ela fala, eu não sou capaz ou eu não posso fazer isso. E isso acaba influenciando diretamente no dinheiro que ela ganha. Então ela entra, eu brinco que o pessoal entra querendo saber sobre como ganhar mais e acaba saindo com uma mentalidade diferente. E isso é uma das coisas que move muito aquilo que a gente faz. A gente fala muito que a gente não se move pelos elogios e nem para pelas críticas. Mas uma das coisas que mais toca a gente são os testemunhos. A gente fala, aquilo que você falou, eu comecei a enxergar o dinheiro de uma maneira diferente, organizei minhas contas, consegui ganhar mais, consegui fazer mais, me enxerguei. E esse é um dos pontos que o pessoal mais traz dentro das palestras, dos atendimentos que a gente traz. Estou vendo aqui, nós temos algumas perguntas, né? Qual é a melhor forma de ser bem-sucedido financeiramente? Eu acho que vai de encontro ao que você está falando, não é isso? Mais ou menos isso? Perfeito. A gente fala muito, as pessoas acham que é uma coisa que faz a diferença na área financeira. E você tem alguns princípios que você precisa cumprir para que você seja bem-sucedido. Não adianta você fazer muito dinheiro se você não souber administrar. Então eu preciso saber como fazer mais dinheiro. Eu preciso saber como administrar o dinheiro que vem na minha mão para que eu possa verdadeiramente gastar com algo que faça sentido para mim.